Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a série do momento, Emily in Paris. Que nem é tão mais do momento assim, porque já passou a vibe, eu acredito que todo mundo já assistiu, quem tinha que assistir, assistiu. Quem é retardatário pra assistir depois, vai assistir depois. Mas o fato é que a gente vai falar aqui sobre Emily in Paris e eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que a série me ensinou e o que ela pode te ensinar, né? Porque a Emily ali, ela sai dos Estados Unidos, vai pra França trabalhar numa empresa realocada e daí ela não fala nem francês, só sabe bonsoir. E nem bonsoir, né? Bonsoir. E às vezes eu me sinto como a Emily in Paris falando francês. Bonsoir, bonjour, bem mineiro, né? Inclusive me identifiquei com ela falando bem mineirês, bonjour, bonsoir, igualzinho a gente. Enfim, vamos falar sobre Emily in Paris hoje. Gostaria de falar, antes de tudo, que eu adoro a série, que eu gosto muito. Que eu gostei, no caso, assim, achei bem clichê. Eu gosto desse tipo de série mesmo pra divertir, descansar. Mas eu acho que a gente tem uns apontamentos a fazer sobre Emily in Paris e vamos lá. Antes de começar esse vídeo, você vai aqui no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, vai clicar em se inscrever no canal, por favor. Sai desse botãozinho quando ele não estiver mais vermelho, porque aí eu sei que você se inscreveu e vai acompanhar todos os meus vídeos, que eu falo sobre relações internacionais e intercâmbios, e ainda falo sobre bolsa de estudo para você estudar de graça, né? Melhor que isso, não tem. Então, confere aqui, se inscreve no meu canal e lá no meu Instagram, que vai estar por aqui, você também vai conferir várias bolsas de estudo, porque eu compartilho várias dicas e bolsas de estudo por lá também. Enfim, Alonzi, vamos ao que interessa. Emily in Paris. A primeira reflexão que eu tive sobre Emily in Paris foi a questão de que vale a pena deixar toda a sua vida para trás pelo trabalho? Porque a Emily, ela meio que faz isso, né? Ela deixa a vida dela toda para trás e vai em busca do trabalho, vai para outro país. E o que ela faz nesse outro país, ao invés de curtir em alguns momentos, ela trabalha 24 horas por dia. Ela faz uma viagem com um amigo no fim de semana, a trabalho. Ela sai à noite no jantar, a trabalho. Ela vai almoçar, a trabalho. E eu achei que isso foi uma coisa que a gente pode refletir aí, né? No caso, vale a pena deixar toda a sua vida e fazer da sua vida o seu trabalho? Não sei, né? Então fica aí a reflexão pra vocês, foi uma coisa básica que me veio à cabeça. Outro ponto que eu não podia deixar de mencionar aqui é a idade da Emily, né? A protagonista da série. Aparentemente ela é uma pessoa muito jovem, ela é muito jovem e já tá assim em um cargo muito importante em uma empresa, já conseguiu se formar, se graduar, já tem muito conhecimento, já é realocada para outro país, já sabe várias estratégias de marketing, já se dá super bem. E essa construção toda de uma pessoa perfeita com 20 e poucos anos, gente, isso não é real, né? Pode ser para algumas pessoas, pode ser uma realidade para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Então, pra mim foi algo que não fez muito sentido na série, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão e entender que isso é ficção, que nem todo mundo vai chegar nesse patamar com 20 e poucos anos. Isso é quase impossível. Com 20 e poucos anos você tá formando, né? E principalmente considerando o cenário brasileiro. Você forma com 20 e poucos anos, você não vai conseguir nada se você não se pós-graduar, se você não se especializar. Então eu acredito que a gente tem que se atentar a esse ponto aí, porque, né? Realidades. Agora falando mais sobre carreiras globais e etc, eu acho que é muito importante que a gente pense no sentido mais de cidadão global, né? O que é ser um cidadão global? Um cidadão global é alguém que se identifica como parte de uma comunidade mundial, uma pessoa que entende que ela tem que agregar e contribuir para essa comunidade mundial. E parte de ser um cidadão global é você compreender as diferenças culturais que existem entre os países. E também o fato de que quando você vai para outro país, você tem que estar ciente que lá existem pessoas diferentes, com culturas diferentes, com um idioma diferente. E nisso eu acho que essa série peca muito, porque a gente entende ali que é uma pessoa que está indo a trabalho, ela está indo para um país totalmente diferente, com pessoas diferentes, com cultura diferente, com idioma diferente, e ela não conhece nenhum desses. A Emily, ela não fala francês, vai trabalhar com publicidade, que é uma coisa que envolve pessoas e que tem que estar muito ligado com cultura, sem nenhum conhecimento sobre essas coisas, sobre o francês e a cultura francesa. Então eu acho que isso é um alerta pra gente pensar que se mudar para outro país e estudar em outro país, trabalhar, fazer um intercâmbio, seja o que for, é algo que tem que ser muito bem pensado. Você tá realmente preparado para deixar o seu país, a sua cultura, o seu idioma, a sua zona de conforto, para ir ali, sair da caixinha
ir para outro país, se expor a situações muito adversas. Eu acho que isso é muito importante para se pensar quando se fala de intercâmbio, quando se fala de morar e estudar fora. Eu acho isso porque muita gente vai no impulso e não aguenta ficar 1 ano, 2 e volta. Por quê? Porque não está preparado para lidar com tantas diferenças culturais, não está preparado para lidar com o idioma também, que é muito diferente, sem contar que existe uma demanda psicológica. Não é fácil você deixar a sua zona de conforto, se expor a essas situações adversas e ainda estar sem os seus amigos, sem a sua família, sem todo aquele aparato que você tem no seu país de origem, sem toda a identidade, identificação que você tem. Então, o fator psicológico afeta muito nessas questões, você tem que pensar muito nisso. Enfim, existem algumas reflexões que a gente faz aí até sobre habilidades, então, que você tem que ter antes de se mudar para trabalhar, estudar, conseguir uma bolsa de estudos fora e fazer seu intercâmbio, né? Como as habilidades socioemocionais. Você precisa muito de habilidades socioemocionais para saber lidar com essa questão do psicológico, para saber também lidar com as situações adversas que venham a surgir enquanto você está vivendo em outra sociedade, em outra cultura. Habilidades como o idioma, eu não preciso nem falar, porque eu falo muito aqui no canal e lá no meu Instagram, que o idioma é essencial para você ir para outro país. A Emily dá muita sorte porque ela fala inglês, e o inglês é uma língua muito falada no mundo. Então até na França, onde existe ali, de certa forma, um preconceito com o inglês, né, que as pessoas preferem falar o francês, a língua delas, óbvio, a Emily consegue se dar um pouco bem porque ela vem dos Estados Unidos. Mas você, meu querido aí, latino, sul-americano, você tem que se preocupar um pouquinho com isso, porque não são todos os países que vão entender seu português ou talvez seu espanhol. O idioma é muito importante, o inglês ele salva um pouco, mas você saber o idioma do lugar que você está indo é muito importante para que você se insira na cultura de forma mais fácil. Para mim, por fim, o que a gente mais aprende com essa série é que a gente tem que entender as diferenças culturais, né? Porque a Emily, ela sofre muito com isso, ela bate de frente muitas vezes com muitos empecilhos e barreiras que são culturais que ela não conhecia. Então, ir com uma mente aberta para saber que você vai lidar com essas situações onde as coisas são diferentes do que você está acostumado ou acostumada a viver e tentar buscar sempre aprender com essas situações, aprender a cultura do outro, aprender a realidade do outro. Então isso é algo extremamente importante, estar aberto a aprendizados. Enfim, quando você se mostra aberto a aprender, aberto a entender que existem pessoas diferentes, culturas diferentes, que você tem que lidar com isso, você acaba desenvolvendo algumas soft skills, se é que você já não tem essa soft skill, essa habilidade de lidar assim com relações interpessoais, com situações adversas, e isso te ajuda muito a conseguir bolsa de estudo, principalmente se você está aqui no Brasil tentando ir para fora, né? Porque é isso que as bolsas procuram. São pessoas que têm uma capacidade de adaptação, são pessoas que mostram ali uma capacidade de querer aprender mais, de estar aberto a se expor a situações diferentes, saber lidar com essas situações. Emily in Paris é uma série feita para ser um pouco cômica, então a gente achar engraçado todos esses problemas e dificuldades que a protagonista enfrenta lá na França, em Paris. Mas a gente tem que entender muito bem também que a realidade é muito mais dura. A ficção é perfeita, é lindo de ver, mas a realidade é muito mais dura. Então, quando você vai para outro país, você vai enfrentar muitas dificuldades e que você não vai achar tanta graça quanto a Emily acha lá, que você não vai saber lidar como a Emily sabe, porque isso é tudo ficção, isso é tudo escrito, preparado antes, é roteirizado. A vida não é roteirizada, então você vai enfrentar muitos problemas, até além do que a Emily enfrenta lá em Paris. Você vai sofrer com esses problemas, vai ter dificuldades e não vai ser fácil como parece na série, nos filmes. Não vai ser mil maravilhas, não vai ser perfeito e você tem que estar preparado para lidar com isso. Essa é a minha dica para vocês. Acho que deu pra gente fazer umas reflexões sobre Emily in Paris aqui, principalmente considerando que eu falo muito sobre intercâmbios, bolsas de estudo, se aventurar no exterior, relações internacionais. Então eu acho que é isso sobre Emily in Paris. Talvez venha aí um vídeo falando sobre relações internacionais e Emily in Paris. Talvez, como veio o vídeo da Anitta, né? A gente poderia discutir um pouco, porque tem muita coisa aí que vem na minha cabeça sobre isso. Mas, por enquanto, eu quero focar nesse lado de aprendizados para uma pessoa que quer morar fora, que quer estudar no exterior. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like porque me ajuda muito. Também lá no meu Instagram, me seguir, lá tem vários posts sobre bolsas de estudo, intercâmbios e eu posso ajudar vocês. Ignorem essas velas, porque agora que eu vi que elas ficaram horríveis piscando aqui, mas é isso, roubei elas no Paquistão em uma mesquita, foi a partir daí que tudo deu errado na minha vida. Mas as velas vão continuar aqui, porque eu não vou gravar o vídeo todo de novo, né, só porque
elas piscaram, ficaram feias e horríveis nesse contexto. Então é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.